Bom, acho que não tem muita dúvida de que a entrevista coletiva concedida ontem pelo técnico Renato Gaúcho foi a que mais gerou debate, reflexões e serviu para a gente entender melhor, né, algumas coisas que ele está pensando e também para perceber uma mudança de rota em relação à maneira como ele se refere ao grupo e ao elenco. Não caiu bem a última entrevista, quando o Renato diz que não vai falar sobre o grupo, que é esse elenco que tinha quando ele chegou, ou seja, não tem muito o que fazer. Não dizendo, mas deixando bem claro ali que ele não está satisfeito com o que ele tem em mãos. Isso na última entrevista coletiva. Dessa vez parecia muito mais aquele Renato Gaúcho lá do Grêmio, né, que defendia o grupo o tempo inteiro, que valorizava o grupo, meu grupo é bom, né? Um discurso um tanto quanto diferente. Deu para perceber isso no Renato. E também outras situações que foram abordadas por ele de maneira mais enfática, como a relação da torcida, da arquibancada com o time. O fato de. E ontem foi até perceptível isso, antes mesmo do pênalti perdido pelo Everaldo, já tinha ali algumas manifestações de vaias. E o Renato criticou bastante isso. E falou também na mesma resposta que é muito difícil comandar um clube no ano eleitoral. Vamos ver o que disse o Renato em relação a isso. Começa o jogo com 5, 6 minutos, tem torcedores que vêm descarregar aqui no Maracanã a raiva ou algum problema particular em cima do jogador. Com 5 minutos de jogo, tem alguns torcedores vaiando. Eu entendo que é muito perigoso você trabalhar num clube que é ano de eleição. É muito perigoso. Muito perigoso. Porque a gente sabe, né? Mesmo ganhando, você não vai agradar todo mundo. Mas o que a gente tem que fazer é continuar trabalhando. Eu tenho que continuar corrigindo meus jogadores, como eu tenho feito. Tenho que passar confiança para eles, mesmo os que estão bem. Agora, muitas vezes para o torcedor, o jogador não está bem. Para mim não é que ele não esteja bem. Ele pode não estar rendendo tanto quanto esperado, entendeu? Mas é com esse grupo aí que eu confio totalmente, eles têm toda a minha confiança, que eu citei ali. Nós estamos a um passo de passarmos para a próxima fase na Sul-Americana, a um passo de passarmos para a próxima fase da Copa do Brasil, e em quinto lugar no Brasileiro. E nós somos os melhores na Sul-Americana dos brasileiros. Bom, se esse pacote, se esse combo não está bom, aí vai ficar difícil. E eu confio em todos eles. Então, eles, no bom sentido, que briguem pela posição. Mas, muitas vezes, mesmo o cara bem, o cara não pode jogar, muitas vezes, no próximo jogo, porque ele está muito desgastado. Se ele entrar em campo, ele vai querer jogar. Foi o caso do Thiago Silva. Ele queria jogar hoje. Falei que não. Ele veio depois de uma parada longa, está voltando agora, jogou muito bem lá contra o Atlético Mineiro, na grama sintética. Eu falei, ô Thiago, você não é mais criança. Então, segura, deixa eu jogar. Não, segura para você estar inteiro pro domingo. Se você querer entrar, daqui a pouco você vai ter outra lesão, principalmente, aconteceu lá com o Bernal, principalmente voltando depois de um jogo corrido daquele, pegado como foi contra o Atlético Mineiro, na grama sintética. Bom, eu particularmente acredito muito que o sucesso de um time numa temporada, de uma equipe vencedora, ela passa muito pela conexão que esse time tem com o seu torcedor, com a arquibancada. E o que a gente está vendo, infelizmente, é um distanciamento. Eu particularmente, não consigo enxergar essa conexão com esse time. E acho que muito disso também vem de 2024. É claro que o torcedor, e a gente quer ver uma arquibancada fazendo festa, a gente quer ver uma arquibancada feliz, uma arquibancada apoiando. Mas o torcedor que vai ao estádio, eu acredito, falei isso no vídeo anterior, não creio que a torcida espera um show, um espetáculo dessa equipe. Mas ela espera ver algo melhor. E esse algo melhor não está acontecendo. E aí, eu já cansei de falar aqui também, eu não estou aqui para ficar julgando como o torcedor deve se comportar no estádio, não é meu papel. Acho que, desde que respeitando as regras, os limites, o torcedor está ali para se manifestar do jeito que quiser. É assim, e sempre foi assim. E eu acredito muito que a arquibancada reflete o que está acontecendo em campo. Quando os jogadores decidem fazer uma rodinha, tem um cobrador de pênalti, e aí resolvem dar a oportunidade para um atacante que está em baixa, meio que
entre aspas, se lixando pro torcedor que tá ali, porque o que tá sendo priorizado é outra coisa e não o gol, não converter o pênalti para deixar o torcedor feliz, isso acaba ficando em segundo plano, querendo ou não, vem as vaias, vem as cobranças. Muitas vezes justas. Naquele momento, era justa. Não dá para negar. Tem também um momento em que o torcedor tá com realmente pouca paciência, que já chega para vaiar. Tem. Acontece também. Mas acredito que é muito um acúmulo de tudo que aconteceu ano passado. Ano passado foi muito desgastante, foi muito pesado, foi uma quebra de expectativa absurda. E é fácil para o Renato chegar agora e falar que o torcedor vai ali descontar as suas mazelas ou as suas insatisfações ou, enfim, os seus problemas, vai descontar nos jogadores. Só que o Renato não estava aqui o ano de 2024 inteiro, com esse time se arrastando e o torcedor tendo que pegar esse time e levar esse time no colo, num ato de desespero, porque muitos resolveram cagar um ano inteiro, perdão da palavra, um ano inteiro, o ano passado inteiro. E aí deu no que deu. O Renato não estava ali. Outros jogadores também não estavam. Então o que você tem que fazer, mediante a isso, é trabalhar, Renato. É trabalhar e fazer esse time jogar mais futebol. Porque quando isso acontecer, eu tenho certeza que o torcedor vai responder. Vai dar uma resposta positiva. Ah, mas ninguém está jogando muito bem. Depende disso. Não adianta querer só pedir, só reclamar do torcedor, porque daqui a pouco as coisas não dão certo e ainda vão querer diretamente dizer que o torcedor é culpado, que está vaiando esse ou aquele jogador. A gente cansa de pedir que às vezes, pô, vamos com calma, tranquilidade, as coisas vão acontecer, mas chega uma hora que a gente está indo para... Estamos em maio. Tivemos um primeiro semestre até agora extremamente arrastado, assim, de muitos jogos ruins. Novamente, com atuações muito abaixo, com um nível técnico muito aquém daquilo que a gente imagina. Então é preciso melhorar isso para depois cobrar uma mudança de postura do torcedor na arquibancada. Bom, pelo menos eu, enxergo a coisa dessa forma. Pessoal, só um minutinho da atenção de vocês para falar aqui do MB, o Mercado Bitcoin, grande parceiro aqui do canal do Lessa. E eu estou indicando aqui o MB para valer, porque estou usando a plataforma e está sendo uma experiência bem bacana. E por que eu estou indicando também? Porque o mundo das criptomoedas era muito desconhecido para mim. Eu não sabia absolutamente nada até ter contato com o MB e passei a aprender, estudar um pouco, usar a plataforma. E, cara, faz toda a diferença. Você, primeiro, se você tem essa curiosidade, tem essa vontade, tem que dar o primeiro passo. E para você dar esse primeiro passo, é necessário investir numa plataforma que vai te dar tranquilidade, que tem credibilidade. É a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, mais de 4 milhões de clientes. Acho que isso já fala muita coisa. E de quebra, para ajudar ainda mais a galera que está começando, para você que é um novo cliente, se abrir uma conta no MBB, que é muito rápido, tem aí o QR Code na tela e tem aqui no comentário fixado também, só você clicar no link que está aqui abaixo, clicando, você abre a sua conta e aí você pode investir R$50 em qualquer ativo lá da plataforma, você pode escolher. Em 7 dias o MBB te devolve 25, ou seja, devolve a metade, e aí você pode investir em outro ativo. É uma super promoção para novos clientes, só você consultar o regulamento. Não é uma recomendação de investimento, o MB é uma plataforma para facilitar a tua vida e para te dar tranquilidade na hora de tomar esse primeiro passo rumo ao mercado das criptomoedas. Quando a gente fala em investimento, necessariamente a gente tem que falar de segurança. E o MB é certificado pelos principais órgãos reguladores. Então você pode ir tranquilo, aproveitar essa promoção, fazer parte da família MB e aos poucos dar os seus primeiros passos ali no mundo das criptomoedas. Vamos falar agora um pouquinho, um outro trecho que chamou atenção, aliás, no jogo chamou atenção. Paulo Henrique Ganso. Essa imagem não está com muita qualidade, mas serviu só para mostrar a reação de Ganso quando ele é substituído no jogo pelo Renato. Isso foi muito falado. Claramente ele saiu muito insatisfeito. O Renato deu uma resposta que acho que vale até colocar aqui o que ele falou, que acho que não foi isso que o Ganso pensou ali na hora, mas realmente ele saiu muito insatisfeito. E no jogo anterior contra o Atlético Mineiro, o Renato chama o Ganso para entrar, desiste, depois chama o Renato e o Ganso volta para o banco.
certamente ele não deve ter gostado muito disso. E agora ele saiu no momento do jogo que ele achava que não deveria sair, né? E saiu dessa forma, claramente chateado, revoltado mesmo. E depois o Renato falou isso aí. Cara, eu falo, eu tenho um grupo, eu não tenho assim tantas opções assim. Eu, quando cheguei aqui, encontrei um grupo que eu confio em todos eles. Eles brigam na boa pela posição, dependendo do que a gente precisa no jogo. É fulano que joga ou ciclano que joga. Então, às vezes um jogador está mal, é substituído e vice-versa. Ninguém gosta de sair, mas sobre não estou falando do Ganso, porque eu não notei isso, estava percebendo, eu tenho que cuidar o que está acontecendo no jogo. Mas se por um acaso ele saiu zangado, não é o primeiro nem o último. O jogador ele não gosta de sair, ninguém gosta de sair do jogo. Mas para alguém entrar, alguém tem que sair. Faz parte. Mas não acredito que foi isso, não. Até porque o jogo estava 1-0, o jogo estava pegado, eu tinha que mudar, tinha que fazer alguma coisa, entendeu? Vou falar com ele sim, mas não acredito que tenha sido isso. Muitas vezes o jogador sai, porque daqui a pouco ele não está rendendo o que ele pode e está bravo com ele mesmo. Faz parte, é uma coisa normal no futebol. Se toda hora que um jogador é vaiado pela torcida, eu tirar esse jogador e colocar um outro jogador, se esse outro jogador entrar e não dar conta do recado, o treinador vai precisar de 500 jogadores. Eu não posso, toda vez que um jogador é perseguido pela torcida, é vaiado, que faz parte, eu mudar, trocar. Aí é que entra o treinador, a experiência do treinador. Tem que passar confiança para o cara voltar a jogar, para ele continuar nos ajudando, entendeu? Porque senão, é que eu falo, vou precisar de 500 jogadores em cada competição, porque às vezes o torcedor pega no pé de um, no outro jogo pega no pé de outro, e no outro sai tirando, aí vai ficar difícil. O próprio Everaldo, citaram no jogo ele estava sendo vaiado, foi contra o Sport, ele foi lá e fez o gol da vitória. Lá atrás, eu lembro, foi o Martinelli estava sendo vaiado, ele foi lá e fez o gol da vitória. Cara, então eu, como treinador, eu entendo o torcedor, mas eu como treinador, como comandante que toma as decisões, eu também tenho que contar até 10, entendeu? Para não um treinador que às vezes não se garante, o torcedor vaiou, ele tira o jogador. Mas ali na frente ele vai pagar a conta, porque ele vai perder aquele jogador. E o que entrar, se não der conta do recado, vai tirar também? Aí que eu falo, o treinador vai precisar de 500 jogadores. Bom, eu sinceramente não acho que, não vou muito por aí, é claro que o Renato vai amenizar isso, e também é natural o jogador às vezes sair insatisfeito. A questão é que o Ganso, assim, ele não faz questão nenhuma de amenizar, né? Ali a reação dele. Talvez vai ter leitura labial disso aí. Ele não ameniza, ele realmente externa, ele saiu muito insatisfeito, ele sai, nem olha pro lado do Renato. Enfim, o Renato claramente está tendo algumas dificuldades para lidar com o grupo, para se alinhar melhor a esse grupo. E a gente viu o que aconteceu com o Mano Menezes. Então o Renato vai ter que... É um desafio, além de fazer o time jogar mais futebol, é de conseguir se conectar realmente às principais lideranças do grupo para que não tenha problemas que a gente viu recentemente lá na frente. O Ganso deu um passe bonito pro Arias, um lance que originou ali o pênalti, mas não acho àquela altura também um absurdo tirar o Ganso do jogo, não acho nenhum absurdo pelo que ele vinha jogando, não estava jogando tanto assim pra gente falar que, porra, o Renato fez tremendo de uma burrice, não existe. Não acho também que para isso não. Só pra gente fechar, galera, o Canóbio ontem, o Canóbio infelizmente sofreu aquela pancada no início do jogo, foi para o hospital na Barra da Tijuca passar por exames, e aí depois o Fluminense divulgou o comunicado afirmando que ele sofreu uma fratura no osso zigomático no lado esquerdo da face e vai ter que passar por uma cirurgia. É uma lesão parecida com a que o Renato Augusto sofreu na época do Corinthians. Eu até resgatei aqui, achei o médico do Corinthians falando na época sobre essa lesão do Renato Augusto. Naquela oportunidade, a previsão era de recuperação de 1 mês até 2 meses, mas ele voltou a jogar com 3 semanas. Foi parado de recuperação e passou a jogar com máscara depois. E o Renato já tinha sofrido uma lesão mais grave na face lá em 2008, quando ele jogava no Flamengo, só que aquela foi uma lesão mais complicada. E olha o que o médico do Corinthians disse na época. Lateral aqui na região do arco zigomático, que é o osso da região da face aqui.
Tá sensível, tá muito dolorido e tem realmente uma suspeita de ter uma fratura. Pois é, ele saiu chorando, porque ele já teve, quando ele jogava no Flamengo, ele teve uma fratura semelhante do outro lado do rosto, né? Isso tudo potencializa, né, essa situação. Potencializa, ele tá traumatizado, chorou muito, tava realmente muito chateado, porque ele tem uma experiência traumática anterior, mas a gente tranquilizou, aparentemente, e obviamente não tem as proporções do trauma anterior, que foi um estrago na face muito grande, com região da órbita, inclusive, dele afetada, precisou de uma cirurgia reparadora muito grande. Aparentemente o caso não é nessa gravidade, a gente vai com calma fazer um diagnóstico agora em São Paulo, fazer uma ressonância magnética e ver o que vai acontecer realmente e ter um diagnóstico perfeito de se teve uma fratura ou não. Em caso eles confirmando a fratura, fica muito tempo parado, qual que é a conduta aí, doutor? Aí precisa avaliar com um especialista da região da cabeça a necessidade ou não de uma cirurgia. Nós vamos avaliar e ver se realmente a fratura exige uma cirurgia ou não. Se for o caso, aí infelizmente ele para por um determinado período grande. Isso grande seria o que, meses? Possivelmente uns 2 meses. Você tem uma experiência do Alessandro, teve um trauma na mesma região e ficou parado por 2 meses. Mas vamos com calma, a gente ainda não tem um diagnóstico firmado, está só sensibilizado muito o local, tem uma suspeita, uma fratura, mas não está confirmado. Obrigado, Monto. Então é isso. Isso é a época o médico do Corinthians falando uma lesão no mesmo local que tem o Canóbio, torcer para que não tenha sido, que não tenha afetado, enfim, uma área muito grande. Obviamente não sou um especialista, não entendo, a gente tem que esperar a cirurgia, depois o comunicado e ver quanto tempo ele vai ficar afastado, mas enfim, não anima muito, né? Não anima muito. A gente tem Bernal, Lima, agora o Guga lesiona e agora o Canóbio com esse problema. É um negócio assustador também o que está acontecendo no Fluminense, gente. É impressionante. É muito azar. Mas é o Canóbio que tá jogando nada. Tá, gente, mas independentemente disso, é uma opção a menos, é um problema a mais. Enfim, vamos torcer para que dos males o menor, ele possa ter um tempo de recuperação mais abreviado. Como eu disse, né? Ele tinha essa previsão de 2 meses, por exemplo, e depois o Renato acabou voltando em 3 meses, de acordo com reportagem da época. Então, vamos torcer para que o melhor dentro disso tudo aí possa acontecer. Valeu, pessoal, é isso. Deixa o like, se inscreva no canal, tamo junto. A gente volta com mais informações assim que possível. Valeu!